O titular das sextas-feiras, aqui tem virada cultural toda sexta-feira, não é, não é só nesse fim de semana. Brincadeira à parte. Vai ser assunto também. Deixa só eu falar do Cristiano aqui. O Cristiano disse que na virada cultural, para acompanhar o Almir Sater nesse frio, é só fazer igual o Zé Leôncio da novela, leva uma caninha. Eita, coisa boa! Mas a virada cultural é assunto para daqui a pouco. Ney, boa tarde. Vamos falar sobre o maestro Diogo Pacheco, alguém muito importante para a cultura, que essa semana nos deixou, né? Boa tarde, Marco. Boa tarde, ouvintes da CBN. Pois é, né? Perdemos um grande maestro, uma pessoa que teve uma importância aí muito grande na música brasileira, a música erudita, né? Desde das décadas passadas, né? E o Diogo, assim, eu resumiria, né? Assim, o que ele tem de muito significativo na carreira dele é que ele foi um daqueles maestros que buscou a popularização da música erudita, né? Ele teve um papel muito importante nesse sentido, né? Ele criou o concurso Jovens Solistas, né? Que revelou tanta gente boa que está aí no mercado hoje. Ele levava os concertos para a praça pública, assim como fez o Benito Juarez aqui em Campinas, né? Ele teve programa de televisão de música erudita, onde ele concertos e comentava. Então ele teve esse grande papel de levar ao grande público a música erudita. E infelizmente nós o perdemos essa semana, com 96 anos, mas ele deixa aí um legado, uma carreira brilhante. Bom, vamos passar então para o próximo assunto, que aí sim é a virada cultural aqui de Campinas, né? Nós conversamos agora há pouco com a secretária Alexandra Caprioli, falando sobre todas as atrações de todos os tipos, né? E eu queria, como alguém da cultura, como você é, a última virada, inclusive você era secretário, né, Ney? Se eu não estou errado. Sim, nós organizamos as viradas culturais de Campinas entre 2013 e 2016, e aí houve um movimento do Estado, porque a virada cultural ela é uma ação conjunta do Estado com as prefeituras, né? Então, o Estado ele entra com uma parte dos recursos e a Prefeitura com outra. Basicamente, o Estado dá as atrações, né? E a cidade cuida de dar infraestrutura, som, né? Banheiros químicos, tudo aquilo. E nós organizamos até 16. Aí houve uma mudança no Estado, a virada deixou de ser aquilo que ela era até então, ficou um tempo meio num certo limbo, e agora está voltando, e eu estou muito feliz que Campinas esteja aí entre as cidades que estão trazendo a virada cultural, né? Que é um evento maravilhoso. Gente, é maravilhoso. Você tem 2 dias de espetáculos, né, de todos os tipos, em muitos lugares, de graça, né? Então, aqui, esse ano, os palcos principais estão na Estação Cultura, são 2 palcos que alternam, né, os shows. Mas a gente tem palco também na Bento Quirino, na Praça Bento Quirino, na Vila Industrial, tem ações no Teatro Castro Mendes, tem ações na Biblioteca Zin, que é a Biblioteca Municipal, aqui perto ao lado da Prefeitura, no Museu da Imagem e do Som, né? Além da programação que o SESC oferece de maneira complementar, que é uma programação do SESC, que é colocada dentro da virada também como uma programação complementar de tudo isso. Então, você tem cada opção, olha, tem para todos os gostos, viu, Marco? A gente vai ter Almir Sater, Moraes Moreira, a Orquestra Sinfônica de Campinas tocando junto com o Diogo Nogueira, sambista, né? A gente vai ter DJs fazendo música eletrônica, né? A gente vai ter ações de teatro, né? Nós temos no Castro Mendes os Geraldos, o Teatro Oficina, né? A Praça da Vila Industrial é a Praça Correia Lemos, né? Que vai ter uma programação também em paralelo, ou seja, é tanta coisa que não dá para falar. Eu peço aí para os nossos ouvintes consultarem na internet, Virada Cultural Campinas 2022, você vai ter toda a programação ali, em detalhes, com os horários, tudo certinho, para você não perder, né, essa oportunidade. Eu só vou dar uma advogada em causa própria aqui, viu, Ney? Já que há muito tempo está parado e até hoje eu vi um dirigente na rua aqui no centro de Campinas, por que para o próximo ano não pensar em reunir as baterias das escolas de samba de Campinas também nessa virada cultural, né? Algo que acontece em São Paulo, né? Olha, é uma ótima sugestão, viu?
Eu espero que a Alexandra esteja ouvindo a gente, a Alexandra Caprioli, né, nossa secretária, e que ela incorpore aí. E se ela não incorporar, a gente lembra ela, né, Marco, lá mais para frente, né? É isso aí. Bom, o pessoal tá mandando mensagem aqui. Eu acho que para a gente encerrar foi algo que não, a gente vai falar de outros assuntos, mas para encerrar o assunto virada cultural, essa questão de poder acompanhar o Mir Sáter, para a molecada acompanhar o Melim, né, que eu fui me informar melhor quem é. Eu sabia o nome, mas não sabia o que cantava. O filho do Moraes Moreira fazendo uma homenagem para o pai. Tudo isso de graça, com exceção das apresentações da Orquestra Sinfônica, que geralmente elas são gratuitas, né? No caso, na Concha Acústica no Taquaral, dessa vez vai ser lá na Estação Cultura. E é uma oportunidade também para a população ter acesso a eventos que geralmente custariam não muito barato, né? Nossa, você tem toda a razão. Cada show desses, se você fosse assistir pagando cada um desses shows, você teria que desembolsar aí uma grande quantidade de dinheiro, uma grande quantia de dinheiro em ingressos, né? Porque e outros deslocamentos, tudo aqui tá tudo juntinho. Você pode sair de um show e para o outro. Você faz a sua programação, vê o que tem naquele horário, escolhe uma das atrações, porque tem coisas simultâneas, muitas, né? E você escolhe naquele horário o que você gostaria de ver. Você pode passar o dia inteiro rodando de um espetáculo para o outro, né? E é muito gostoso e de graça, né? De graça. Exatamente. E agora você quer também falar sobre um show específico, esse é fora da virada, Ney? Não, eu queria dar um esquenta para a virada, né? Ah, boa! O esquenta é hoje. Hoje nós temos um show que vale a pena assistir. Outros Sertões, né? É um show da Andréa Preta com a Camerata Campineira. Vai acontecer lá no Casarão de Barão Geraldo, né? Que já é uma casa de cultura que tem grande tradição nos espetáculos. E também o custo é muito baixo. Por quê? Porque a tradição do Casarão é não cobrar ingresso. Eles passam o chapéu. Quem se apresenta lá, você assiste, né? E no final do espetáculo eles passam o chapéu e você dá aquilo que você pode ou aquilo que você quer doar, né? Mas não é obrigatório. Então, você também tem acesso, né, a um custo possível para você, porque às vezes você não tem muito dinheiro, mas você pode contribuir com os artistas, né, que afinal de contas, o cachê deles. E esse grupo, né, a Camerata Campineira, é muito legal. É um grupo dentro da Orquestra Sinfônica de Campinas, né, por meio da Associação dos Músicos, e que trabalha música brasileira, né, com os arranjos do Germano Lobato e do Álvaro Damaso, que são ótimos arranjadores. O Germano, ele toca viola na orquestra, inclusive foi meu colega de faculdade, nós estudamos juntos, e ele escreve muito bem, assim como o Álvaro. Os arranjos são muito legais, e é um grupo que tem cordas, madeiras e percussão. Né? Madeiras, flauta, oboé, clarinete, né? Então, é uma mini orquestra e eles vão se apresentar então com a Andréa Preta, que é uma ótima cantora aqui de Campinas, né? É uma cantora e compositora. E no espetáculo a gente tem músicas tradicionais, aí, músicas do repertório brasileiro e canções originais da Andréa Preta, né? Compondo essa viagem pelo sertão que eles estão se propondo, né? Bom, o Cláudio de Piracicaba não concorda que a virada seja de graça, porque o dinheiro é nosso, mas toda pasta tem um orçamento, né, Ney? Eu não vejo, sinceramente, nada de errado nisso de poder retornar para a população em forma de cultura. Não, eu concordo. De graça para o espectador que está indo. Não cobra ingresso. Momento. Mas é um investimento público e muito bem aplicado, porque o custo da virada ele é relativamente baixo, né? Se você somar todas essas atrações, o que o município gasta é muito pouco para obter tanto. E é uma ação pública que é oferecida a todos. Claro que ela é paga com dinheiro público, com dinheiro dos impostos, mas ela é oferecida também a toda a população. Não é oferecida apenas a um grupo. Então, é aquilo que há de mais republicano e mais justo na aplicação do recurso público. Eu concordo. Tem cidades, por exemplo, que investem no turismo cultural. Fala-se do carnaval, por exemplo, é o que mais fala, né? Até porque eu falei de escola de samba aqui. Eu sempre dou o exemplo. Olha, se você quer ter um restaurante, você vai ter que comprar alimentos para fazer os pratos, né? Então, eu penso que a cultura é um bom retorno. E acho
Tenho certeza, aliás, pelo seu comentário, que você concorda comigo, Ney. Claro que sim. O governo, né, em qualquer instância, né, ele tem que aplicar os recursos públicos de uma maneira distribuída, né? É claro que educação e saúde tem prioridade, tem muito mais recursos. E né, tem uma porcentagem já estabelecida. Sim, mas nós temos também segurança, meio ambiente, assistência social e cultura, né? E os recursos têm que ser distribuídos de uma maneira equânime, né? De maneira que atenda a todas as áreas, que ofereça à população serviços em todas as áreas. É né? isso aí. Então, assim, quando a gente fala de graça, é de graça como é o posto. Se você for lá no posto de saúde, vai tomar vacina, vai pedir um atendimento, você não vai pagar nada. É Sim. claro que alguém está pagando. Quem está pagando? Toda a sociedade por meio de impostos. E isso é o bom uso dos recursos públicos. Comparação perfeita. Obrigado, Fabiano Romancini. Obrigado, Eliseu Cirino. Obrigado a todos. 8485, concordo. Obrigado, Ney. Grande abraço. Bom fim de semana, boa virada cultural e até sexta que vem. Obrigado, Marco. E lembrando, já que a gente interrompeu, só para lembrar, esse show, Os Sertões, Outros Sertões, hoje no Casarão, às 20 horas, e também sem um preço fixo de ingresso. Você doa aquilo que você pode doar para os artistas que se apresentam. Então, uma boa tarde para você, um ótimo fim de semana e até a semana que vem, Marco e ouvintes da CBN. Obrigado, Ney Carrasco, 3h54. Estúdio